meio ambiente aqui, junto com a parceria Prefeitura de Igarapé, a ONG Brigada Carcará e a mineração Morro do Ipê. Então, eu queria passar a fala, né, para o prefeito aqui de Igarapé, Arnaldo Chaves, para abrir o nosso evento e contextualizar melhor as temáticas aqui da região. A palavra é sua, Arnaldo. Tá ok. Uma boa noite a todos, né, aos organizadores do evento. Eu acho que o link do prefeito caiu. Acho que a gente aguarda um pouquinho. Essas coisas de informática são assim, elas funcionam bem no ensaio, na hora do ao vivo, elas... Cristiano, você falou tudo, viu? Ao vivo ela sempre joga a gente no buraco. Esperar aí um minutinho, né, até a conexão aí estabelecer. Ele acabou de retornar aí. Prefeito, você está nos ouvindo? A conexão do senhor caiu. Pois é, gente, desculpa, o meu computador cismou de reiniciar logo na hora da minha fala, está conspirando contra mim, mas eu vou falar realmente muito rápido aqui, agradecer a vocês, né, a IP, aos palestrantes, né, e dizer da importância desse, né, o quanto é importante o nosso ambiente, né, não temos, ninguém acha que tem dúvida disso, né, e que a gente possa ser parceiro nessas ações, né, e que junto isso aí, tá? Obrigado, Arnaldo. E vamos juntos trabalhando aí, tá bom, Isaías? Se ele quiser falar um pouquinho para completar, fala, Isaías, tá? Ok, Arnaldo. Para nós é muito importante, né, a gente formar aí essa parceria, unir mesmo esforços, né, em cima de dois temas tão importantes, que são os recursos hídricos, né, e também a prevenção e combate aos incêndios, né, nessa época que nós iniciamos agora, esse período seco, né, é de extrema importância essa união de esforços para levar essa mensagem para toda a população, né, para todos aqueles que defendem, amam e têm respeito pela questão ambiental. Então, assim, quero agradecer a Morro do Ipê, ao prefeito Arnaldo, que primeiro momento que a secretaria levou a ideia para ele, né, ele é uma pessoa extremamente comprometida e sempre está em busca de formar parcerias para fortalecer as ações do poder público. Então, assim, a gente fica muito grato de ter, né, um líder, uma pessoa que realmente tem essa busca em defesa da questão ambiental. Muito obrigado a todos vocês. Bem, em nome da mineração Morro do Ipê, né, eu gostaria também de agradecer essa parceria aqui, né, que foi formada, né, com a Prefeitura de Igarapé, também com a ONG Carcará de Brumadinho, e alertar também para o momento crítico, né, o momento seco, como disse o nosso secretário, Isaías, a gente tem que ter muita atenção, né, queimadas, incêndios, é um momento propício, né, e todo cuidado é pouco, né. Eu gostaria também de ouvir o meu diretor institucional, Cristiano Parreiras, né, uma palavrinha breve, Cristiano, possível. Boa noite a todos. Eu estou passando aqui hoje para dar as boas-vindas a vocês.
agradecer aí a parceria que a gente tem com o município de Igarapé, na pessoa do prefeito Arnaldo, do secretário de Meio Ambiente, o Isaías, né, e agradecer também aí os parceiros que estão colaborando conosco aí nesta noite, com bastante conteúdo desse tema que é tão sensível, né, Isaías? O tempo está mudando, você vê que já ficou seco antes da hora, né? Então, a perspectiva para esse ano é que a gente tem aí um número maior de ocorrências de incêndio. E o que a gente tem de fazer é procurar se antecipar e prevenir para evitar aí que a gente tenha muitas áreas e né, muitas áreas queimadas aí no município. Né, agradecer ao pessoal da Econservation, da Casa IP, da ONG Carcará também pela parceria e desejar aí a todos um bom trabalho, uma boa noite. Agradecer muito a Prefeitura, né, de Igarapé, a Morro do IP, por proporcionar essa ação de educação ambiental, acho que é bastante relevante, né, para a região como um todo. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo, fazer uma breve apresentação aqui da Casa IP, para aqueles que ainda não conhecem nossos projetos, né? Compartilhar a sua tela, Rodrigo. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Domeneghetti, eu sou jornalista e estou à frente do programa de comunicação social dentro dos programas socioambientais aqui executados pela Casa IP. Vou compartilhar minha tela com vocês para fazer uma breve apresentação e contextualizá-los sobre a Casa IP. A Casa IP, ela é o centro de atendimento à comunidade que a mineração Morro do IP instalou aqui em Igarapé para atender nossa área de entorno, que é Igarapé, São Joaquim de Vitas e Brumadinho. Nós estamos localizados aqui na rua Vila Rica, é um ponto bem central no bairro São Sebastião, e dentro das nossas atividades, nós executamos programas socioambientais relacionados à implantação do projeto Tico-Tico, que é a expansão que a mineração Morro do IP está planejando para esse primeiro semestre. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu queria falar um pouco para vocês sobre a mineração Morro do IP. A mineração Morro do IP, ela foi fundada em 2016, teve o início das suas operações em maio de 2017. A área que ela ocupa já é uma área que vinha sendo utilizada por outras empresas do setor minerário há alguns anos atrás, mas conforme a gente ressalta aqui, é como se tivesse o terreno, desmanchasse a casa velha e construísse uma nova casa. E prova disso é a nossa proximidade com a comunidade e a nossa relação diferenciada que está sendo construída. A Morro do IP, ela é controlada pela Mubadala e pela Trafigura, e é importante frisar, fazer um parêntese nesse processo todo, desde 2018, a empresa não utiliza barragens para depositar o rejeito do minério. A Morro do IP, ela utiliza a tecnologia do filtro e prensa. E o que é o filtro e prensa? O rejeito é direcionado para um equipamento, ele é prensado, aquela água que sobra do processo, ela volta para a recirculação interna dentro da empresa e o bloco de terra úmida é direcionado para uma área específica. E a empresa atualmente minera na mina IP e a partir desse primeiro semestre a previsão é que sejam iniciados os movimentos de implantação do projeto Tico-Tico. O projeto Tico-Tico, pessoal, ele prevê uma geração de cerca de 1.400 novos postos de trabalho, sempre priorizando a mão de obra local. Também terá uma capacidade de ampliar a produção da Morro do IP para 6 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, tudo dentro desse processo utilizando filtro e prensa. E dentro dessas questões voltadas para o projeto Tico-Tico, a Casa IP se insere na nossa região de atuação,
que é Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas. A equipe da Casa IP ela atende tanto no espaço físico quanto circulando em campo. Claro que agora, por conta das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, nossas atuações são mais restritas. Mas assim que a situação se normalizar, nossa atividade em campo voltará a todo vapor. Nós temos alguns programas socioeconômicos que são executados aqui pela equipe da Casa IP. O primeiro deles é o programa de comunicação social. Esse programa ele permite um diálogo, uma aproximação com a comunidade dessas regiões que eu citei anteriormente. São associações, líderes comunitários, pessoas interessadas em todo esse processo. Nós realizamos algumas campanhas de comunicação social com o nosso boletim informativo mensal, que é o Casa IP Informa, e atendemos também os canais de ouvidoria relacionados ao projeto Tico-Tico e a mineração Morro do IP, tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail ou presencialmente. A Casa IP ainda possui uma equipe responsável pelo programa de educação ambiental. E esse programa é o que será executado hoje. Vocês terão mais detalhes hoje. Ele contribui para o despertar da consciência ambiental, multiplicadores de boas práticas e sempre trazer à tona questões relevantes e que estão inseridas na realidade aqui da região. Esses temas que serão abordados hoje, tanto relacionados ao recurso hídrico, quanto à prevenção de queimadas e incêndios florestais, foram escolhidos de acordo com o diagnóstico anterior realizado pela equipe da Casa IP. Existe ainda, dentro do nosso escopo, o programa de monitoramento dos indicadores socioeconômicos. Esse programa, ele traça um marco zero, buscando dados junto às secretarias municipais, dados de educação, habitação, dados de segurança pública, entre outros, para semestralmente realizarmos um comparativo e verificarmos se as atividades da Morro do IP têm influenciado ou não esses indicadores. A equipe da Casa IP ainda executa o programa de saúde e controle epidemiológico. Esse programa ele busca uma aproximação dos setores de saúde dos 3 municípios para justamente auxiliar em algumas campanhas educativas e até mesmo na divulgação, seja por meio do próprio boletim Casa IP Informa ou palestras e algo nesse sentido. Existe ainda, dentro de todo esse escopo da Casa IP, o programa de recrutamento e priorização da mão de obra e fornecedores locais. E dentro desses postos de trabalho que eu citei anteriormente, a mão de obra local e as empresas prestadoras de serviço da região, elas serão priorizadas. Caso não seja encontrado nos 3 municípios algo que relacionado a cumprir a demanda que a empresa necessita, a gente vai atuar no sistema Caracol, buscando num raio de até 50 quilômetros de distância, nos municípios arredores. E ainda existe a preocupação com o programa de gestão do tráfego e segurança e alerta, que são investimentos na questão de medidas de sinalização, uma parceria com o poder público para assegurar o tráfego seguro, tanto de máquinas, operários e população, por meio de campanhas educativas. Funcionamento da Casa IP é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e atualmente vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail casip@ipmineracão.com, pelo 0800 942 3135 e pelo WhatsApp 3181 1315. Eu agradeço
esse momento de fala e de interação com vocês e passo a palavra agora para o pessoal da Carcará, para o Alberto e o Wallace. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alberto Caldeira, eu sou instrutor de Brigada de Incêndio da Carcará. Vou fazer uma breve apresentação aqui da Carcará e informações sobre incêndios florestais. Deixa eu só colocar minha apresentação aqui. Bom, a ONG Carcará, ela foi fundada em 2014, né? Ela é uma organização sem fins lucrativos, né, que atua aí principalmente na parte de prevenção e combate a incêndios florestais. Hoje ela possui aí mais de 30 voluntários e 10 brigadistas profissionais contratados. Ela já participou, desde sua fundação, mais de 300 combates a incêndios na região, principalmente na região de Brumadinho. Para dentro da sequência aqui, falando rapidão sobre os incêndios florestais, só para a gente ter uma noção, né, o que é fogo, né? Basicamente, o fogo é uma reação química que desprende luz e calor, né? E para o fogo existir, a gente precisa basicamente 4 itens, né? Que é o combustível, comburente, calor e reação em cadeia. Isso é uma introdução rapidinha, só para todo mundo entender, para entender os conceitos posteriores aqui. No caso do combustível, né, em se tratando de incêndios florestais, são folhas, né, madeiras, todo material que queima, né? Então, a gente tem muita folha, capim, né, principalmente os materiais secos, né? Os molhados, os materiais úmidos, verdes, né, eles tendem a ter que secar primeiro, até mesmo com o próprio calor do próprio incêndio, para se transformar nesse combustível viável para o fogo. Para se ter o fogo também é necessário calor, né, é uma forma de ignição, né, para esse fogo, pode ser através de uma bituca de cigarro, pode ser a própria chama, né, ou uma descarga atmosférica, por exemplo. O comburente, né, que é outro item essencial aí para se ter o fogo, que é basicamente o oxigênio e que está presente aí na nossa atmosfera, né, em média de 21% na nossa atmosfera. Então, se a gente pensar aí na questão dos incêndios florestais, a gente tem basicamente aí tudo em abundância, né, na natureza aí para que esse incêndio possa acontecer, precisando somente aí de uma fonte de ignição, uma fonte de calor, né, tem bastante combustível, bastante oxigênio, né, no ar. E para se entender melhor, para que esse fogo continue, existe a reação em cadeia, que é aquele combustível que está pegando fogo, ele começa a aquecer o combustível à sua frente, e esse combustível aquecido, ele começa a se incendiar e começa a aquecer o próximo combustível, e assim sucessivamente, reação em cadeia. E o que é incêndio florestal? O incêndio florestal é o fogo fora de controle, em uma região de mata, né, floresta, e na natureza, vamos dizer assim, né? Porque o fogo ele é importante, né, em alguns locais, pastagens, esse tipo de coisa, que a gente chama de o manejo do fogo, né, o fogo controlado. Quando esse fogo sai fora de controle, ele se transforma em incêndio, né? Essas imagens que vocês estão vendo aqui são todas de incêndios que a Carcará atuou no ano passado. As principais, né, causas de incêndio, 95% dessas causas de incêndio tem fator humano, tá? Esse fator humano aí pode ser aí por acidente, né, ou por descuido, igual tem na primeira imagem aí, um balão de São João, né, que costuma incendiar muita área de mata, muita área de floresta, né, inclusive é proibido, nós vamos discutir isso mais à frente, por queimas, né, que perdem o controle em área de pastagem, né, que é comum a utilização do fogo em fazendas, né, para pastagem ou para renovar a pastagem, né, vamos dizer assim, ou para abrir áreas para plantação. Então, costuma se perder o controle dessa queima, né, a queimada, porque a queimada é o fogo ainda controlado e vai se transformar em incêndio. Ou até mesmo por vandalismo, né, costuma acontecer muita briga de vizinhos em áreas rurais e um para prejudicar o outro, ele incendeia a pastagem do outro, né, e esse fogo tende a atingir aí matas, florestas. E nós temos aí menos de 5% de fatores naturais. Quais seriam esses fatores naturais? Por exemplo, uma descarga atmosférica, desculpa, uma descarga atmosférica, né, um relâmpago que cai aí numa árvore, numa área de mata, né, antes da chuva começar a molhar esse material,
ou costuma acontecer também garrafas plásticas ou de vidro, que são deixadas em locais de mata. Esse material ele acumula água e com o sol ele tende a fazer aquele efeito lupa, né, e tende a incendiar o material que está próximo dele ali, o combustível que está próximo. Né? A gente tem aqui um outro exemplo aqui do raio, a fotinha. Aí tem um detalhe, né, principalmente em zona rural, né, que é a queima de lixo em residências rurais, que geralmente não tem coleta pública, ou às vezes é um pouco desfalcada, e essa queima aí ela pode, se perder o controle, igual a gente pode ver nessa foto, feito muito próximo a regiões de mata, então pode se perder o controle aí e esse fogo vir a atingir, né, a região de mata e causar um incêndio florestal. Né, pode acontecer por guimba de cigarro também, jogado em estradas, né? E para a gente, a principal parte que a gente quer abordar, né, que é a prevenção de combate, prevenção contra incêndios florestais, né? A prevenção, basicamente, ela é toda medida, norma ou atividade destinada a evitar incêndios florestais. A gente vai citar aqui as principais, né? Por exemplo, leis e campanhas de conscientização, né? Nesse momento aqui, por exemplo, a gente está fazendo campanhas de conscientização, então já é uma forma de um método, né, de prevenção contra incêndios florestais. Aqui a gente tem uma foto aqui de um cartaz, né, alertando sobre a queima, né, a queima que pode se perder o controle de se transformar em incêndios florestais. Nós temos as questões das leis, né, existem leis estaduais, federais, que regem, né, tanto a queima e também punem com relação a incêndios, né, pessoas que causam incêndios. Então, meios de prevenção. Outros métodos de prevenção são os treinamentos de brigadistas, né? A maioria desses brigadistas são voluntários, são pessoas que gostam mesmo da área, gostam de atuar trabalhando junto aí a proteção aí na natureza, né? Então, como é uma atividade arriscada e precisa de técnicas, né? Então, tem essa necessidade desses treinamentos. Então, aqui a gente tem uma foto, inclusive, os de amarelinho aí são os da Brigada Carcará também. A maioria das fotos que a gente está usando aqui é tudo nossa, né? Outro meio de prevenção aí seria a preparação das áreas que tem grande incidência de incêndio, né? Que todo ano, geralmente, vocês perceberem, acontece incêndio basicamente nos mesmos lugares. Então, a preparação dessa área, né, para se evitar que o incêndio se alastre muito, ou até mesmo que ele se inicie, é muito importante. Né? Então, é feito aí rebaixamento de mata, né, igual pode ser visto na foto aí. Os brigadistas estão com equipamentos aí para fazer o rebaixamento da mata, ou criação de aceiros, né? Aceiro é uma abertura que faz na vegetação, expondo o solo, né, tirando todo esse combustível, esse material combustível que tem aí na região, deixando só no solo, para evitar que o fogo atinja ou se inicie próximo de algum método de prevenção também. E um outro método muito importante também é a questão do monitoramento. Essa foto aí é uma foto do monitoramento da Serra do Rala Moça, lá é feito por câmeras, mas esse monitoramento pode ser feito aí pela própria população, né, que fica próximo dessas matas, e observar em alguma fumaça ou pessoas colocando fogo, né, pode estar inclusive denunciando, né, para a polícia, bombeiro, e verificando que se, como se diz, né, onde é que tem fumaça tem fogo. Então, notou fumaça no meio da mata, né, para fazer esse monitoramento aí, para informar, né, as pessoas que vão combater isso aí. Esse monitoramento também pode ser feito por brigadistas, né, geralmente eles sobem em pontos mais altos da região e fica ali observando nos períodos de maior incidência de incêndio, né, ali próximo da hora do almoço, até a parte da tarde, para tentar localizar, né, um princípio de incêndio, né, para se conseguir combater com maior eficiência antes que ele se torne um grande incêndio, né? Para ter mais conhecimento, só para a gente demonstrar aí o que os brigadistas utilizam, a gente vai passar aqui os principais EPIs, rapidão. Na primeira foto aí, esse item aqui que vocês estão vendo com a setinha, é a balaclava, né? Ela ajuda aí o brigadista a ficar mais próximo do fogo para conseguir fazer seu combate direto sem se queimar. É feito de material resistente a chamas, né? A gente tem aqui o óculos de proteção, né, para proteger contra os olhos contra fuligem, objetos que possam vir atingir os olhos, e o capacete, que é muito importante, vocês vão inclusive ver mais à frente aí os riscos que se tem num combate a incêndio, então a necessidade de utilização de capacete.
A gandola e calça, que seria o uniforme ou a roupa, né, que o brigadista usa, essa gandola é a parte de cima, como se fosse uma camisa, geralmente não, né, imprescindivelmente seja de manga comprida, e, se possível, de material resistente a chamas, ou que não propague chamas. Se não tiver como, pelo menos de algodão, né, para evitar aí até mesmo colar na pele do brigadista. Os equipamentos aqui, uma bota, né, um calçado que seja resistente a altas temperaturas, porque muitas vezes o brigadista ele necessita de passar por áreas que acabaram de ser queimadas, e se o calçado tiver o solado muito bom, ele pode vir até de luvas de couro, né, que a gente fala luva de raspa ou luva de baqueta, né, é primordial que manga comprida para aumentar a proteção aí das mãos e do braço do brigadista. Muitas vezes o brigadista tem que pegar em materiais que vão estar ainda incandescentes, né, vão estar em chamas, então a necessidade aí de utilização de luva. E esse de baixo aqui é o que a gente chama de perneira, uma proteção ali para a área da perna, abaixo do joelho, né, do brigadista, que evita aí colisão contra objetos ou até mesmo picada de cobras, por exemplo, ou outros animais peçonhentos. Dando continuidade aqui, a gente tem a parte de hidratação, né, que é muito importante. O brigadista ele desidrata muito no combate ao incêndio, né? Geralmente os inícios dos combates são durante o dia, o sol a pino, né, como a gente fala, muito quente, e mais a temperatura do incêndio, então ele desidrata muito rápido, com necessidade de levar muita água, né? Então, aqui a gente deixou só um exemplo, um cantil e uma mochila de hidratação. Um outro item importante é uma lanterna. A gente dá preferência geralmente para lanterna de cabeça, porque ajuda deixar as mãos livres, né, para fazer qualquer tipo de ação, né, e geralmente os combates a incêndio eles se iniciam de dia, né, e sempre dão sequência aí durante a noite, né, que é o melhor horário que tem aí para segurar o incêndio, que as chamas estão menos eficazes, né, as chamas estão mais fracas. E um outro item muito importante é um apito de segurança, que a gente fala, né, que ajuda aí o brigadista a se localizar outros brigadistas, ou até mesmo em caso de incêndio, né, às vezes o brigadista grita, cai num buraco, por exemplo, ele fica gritando, vai perder a voz, mas apitar ele vai conseguir. Então ajuda as equipes de busca e resgate a fazer o salvamento desse brigadista. Dando sequência aqui, nós temos os principais equipamentos a serem utilizados pelos brigadistas no combate a incêndio, né? O primeiro aqui, depois o Wallace vai estar mostrando aí rapidão também a imagem dele real, para vocês verem como que é o chicote. É um equipamento feito de borracha. Ele é uma base, pode ser aqui no caso, aqui, por exemplo, é bambu, mas ele pode ser uma madeira aí de mais leve, né? Com várias cerdas de borracha, que ajuda no combate ao abafamento do incêndio, né? Ele é utilizado batendo ele diretamente sobre a chama. Aqui nós temos o abafador, né? Também age da mesma forma, porém um pouco menos eficaz, né? É interessante ressaltar que esse abafador aqui, que é o da direita, você acha ele manufaturado para comprar. Esse daqui, que é o mais eficaz, não se acha. Esse aqui tem que ser produzido pelos próprios brigadistas. Equipamentos também que são muito utilizados, né? Foice, enxada, pá, para abertura de picada. O que seria essa picada? São caminhos no meio da mata para se chegar até o ponto do incêndio ou para se sair dele, né? Ou aceiros, né, que são como estradas no meio da mata, onde é tirado todo o material combustível do solo para que o fogo não ultrapasse para o outro fogo. O fogo, desde que você esteja com o manejo dele correto e controlado, ele é muito útil, inclusive para combater incêndio. Nós vamos ter outras demonstrações mais à frente nas próximas apresentações, demonstrando como é que é o uso dele. Então é muito importante. Então a ideia dele é realmente pingar fogo em determinado local e se iniciar um fogo, uma queima controlada naquele ponto ali para se queimar o combustível, para tentar atrasar ou até mesmo exterminar um incêndio. Esses aqui são os principais equipamentos, né? A mochila costal, a bomba costal, o Wallace também vai estar mostrando logo após o final da apresentação aqui. É o equipamento que a gente utiliza para transportar água até um incêndio. Ele transporta aí a média de 20 litros de água, mas o que poucas pessoas sabem é que essa água não é utilizada para o combate mesmo ao incêndio, né? Ela é utilizada para fazer o resfriamento, para rebaixar as chamas, né? Para se conseguir, para o brigadista conseguir chegar próximo a ela e conseguir combater esse incêndio. Esse daqui é o equipamento que a gente chama de soprador. É aquele soprador que a maioria das pessoas veem muito em filme americano, né, para soprar folhas. E esse mesmo equipamento, tá?
Esse equipamento ele foi adaptado aqui no Brasil, né, para o combate a incêndios florestais. Ele canaliza um vento bem forte e a gente utiliza esse vento próximos à base das chamas para soprar o material combustível e com isso extinguir o fogo. Para vocês terem uma ideia, esse equipamento aqui, né, o soprador, ele faz o mesmo trabalho do chicote e do abafador que eu mostrei anteriormente. Porém, esse equipamento aqui, um brigadista com esse equipamento aqui, ele faz o trabalho de 6 a 10 brigadistas com aqueles outros equipamentos. Então, é um equipamento muito importante, muito utilizado hoje pelas brigadas de incêndio. Motosserra comum, né, porque é necessário a gente, às vezes, ter que fazer o desligamento de uma árvore, né, que caiu e ela está entre a área queimada e a área não queimada, né, ela está incendiada em sua base e ela está indo para a área queimada. Então, se a gente não seccionar essa árvore, esse fogo vai atravessar para a área queimada e para a área não queimada, desculpa, e vai se iniciar um novo foco de incêndio, né? O que a gente fala vai dar reignição no incêndio, que é muito utilizado também. E aqui a roçadeira, é roçadeira comum, todo mundo conhece aí, vê muito em beira de BRs, né? O pessoal fazendo aquela limpeza lá, aquele rebaixamento da mata, e é exatamente para isso, fazer o rebaixamento da mata, para que quando o incêndio chegar em determinada área, ele chegue com menos potência, né? Vamos dizer assim, vai ter menos combustível, o combustível vai estar rasteiro e vai facilitar o combate aí do brigadista. Dando sequência aqui, nós vamos mostrar agora um videozinho. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Só um segundinho, por favor. Pessoal, peço desculpa aqui, é porque eu tinha esquecido de habilitar. Bom, vou dar sequência no vídeo aí. Ele tem áudio, eu acredito que vai dar certinho agora. Aí eu consegui uma carregadeira fazer a cera aqui. Galera brigadista aqui aguardando. E rezar para a cera segurar. Já queimou coisa pra caramba. Aí, ó. Tem gente que fala que a turma não trabalha, ó. Tá rolando pedra, hein? Ô, tá rolando pedra. Oi? Tá rolando pedra, quase acertou aí. Bom, pessoal, esse videozinho rápido aí foi só para demonstrar aí as partes de um combate a incêndio. Eu vou comentar rapidão cada uma delas aqui. O combate direto, né, vamos dizer assim, o brigadista ele vai entrar em confronto direto com o fogo, né, frente a frente com o fogo mesmo, seja ali com o abafador, né, o chicote ou com o soprador. A primeira imagem aí, a gente tem um brigadista fazendo o resfriamento dessa área que está queimando aqui, dessa linha, né, para baixar as chamas, para que os outros brigadistas consigam entrar aí mais próximo às chamas para fazer o combate. Essa próxima imagem é um helicóptero, né, com um dispositivo que chama Bambi, jogando água no incêndio também. A mesma forma que esse helicóptero jogando água aqui é o mesmo trabalho que está fazendo com a bomba costal. É somente o resfriamento, tá?
Toda vez que vocês verem em vídeos ou até ao vivo um helicóptero, um avião jogando água no incêndio, significa que tem brigadistas ali de baixo, próximo ao fogo, tá? Que vão entrar em combate logo que o helicóptero, né, logo que essa aeronave jogar essa água. Foi feito somente o resfriamento ali. Então, toda vez que vocês verem, pode ter certeza que tem brigadistas ali. Aqui a gente tem o brigadista combatendo aqui com o chicote e abafador, né? Ele batendo sobre o fogo mesmo, né? Fazendo o abafamento desse fogo. E aqui a utilização do soprador, né? A gente aponta o bico do soprador aí para a base das chamas para soprar esse combustível que está no solo. Ou reduzir a chama, né, do incêndio em determinado local, ou para que o incêndio não ultrapasse de um ponto para o outro, né? Por exemplo, aqui na primeira imagem aí, o brigadista ele tá fazendo aqui um aceiro, né, que está tirando todo esse material combustível do solo. Provavelmente o incêndio ele está vindo de um dos dois lados. Roberto, seu microfone ficou no mudo. Voltou aí? Alguém acho que já desativou ele aqui. Voltou, pessoal? Agora sim, voltou. Desculpem aí. Então aqui os brigadistas eles estão fazendo um aceiro, né, retirando todo esse material aqui do solo, né, todo esse combustível, para que o fogo não ultrapasse de um lado para o outro. É um meio de combate a incêndio indireto. Aqui o que vocês podem ver que foi visto no vídeo também, né, uma carregadeira abrindo como se fosse uma estrada no meio da mata, né, fazendo o desligamento dessa vegetação de um lado para o outro, porque o fogo que vier de um dos dois lados aqui não ultrapasse para o outro. Né, é um método muito utilizado, né, próximo às estradas, com um método de aceiro com equipamento pesado. Esse outro aqui, dá para notar ao fundo, né, uma fumaça bem grande aqui, significa que o incêndio está vindo na direção desses brigadistas e eles estão fazendo o que a gente chama aceiro a úmido. Eles estão molhando toda essa vegetação aqui nessa região, para que na hora que o fogo chegue aqui, o material vai estar muito úmido, ele não vai conseguir prosseguir, podendo até ser extinto, né, ou pelo menos ser extinto com maior facilidade pelos brigadistas nessa área. Um outro método, com a utilização inclusive do pinga-fogo, que está na mão desse brigadista aqui, tá? É preparado uma área, né, é feito rebaixamento, toda a preparação de uma área, né, é controlada essa preparação para que o fogo não perca o controle e piore a situação, né, e é feita a queima de todo esse combustível que está ao solo aqui. Então a gente usa o pinga-fogo para distribuir esse fogo de forma controlada nessa área aqui, esse fogo vai queimar todo esse combustível, então na hora que o incêndio chegar aqui, não vai ter combustível para ele queimar, então o fogo ele vai ser extinto, né, ou pelo menos vai ser rebaixado se for só reduzida a quantidade de combustível. Um outro método, que é o rebaixamento, né, esse daqui vocês podem notar que o fogo que chegou próximo aqui, ele chegou baixinho, então ficou fácil para os brigadistas fazer o combate aqui, e ao fundo aqui, provavelmente não vai dar para o pessoal perceber por causa do tamanho da imagem, mas esse brigadista no fundo aqui, ele está com uma roçadeira, ele continua fazendo o rebaixamento da mata, e esses aqui estão fazendo um combate direto, né, com o incêndio. Esse meio aqui também, ele é conhecido também como combate paralelo, tá? Dando sequência aqui, sobre o rescaldo, né, o rescaldo é quando o incêndio finaliza ou finaliza em algum ponto, né, a gente consegue acabar com o incêndio em determinado ponto, fica muito material incandescente, muito material em chamas, muito madeira pegando fogo. Então esse material ele tem que ser retirado de próximo da linha que separa a área queimada da área não queimada, para que não haja reignição por ação do vento ou rolamento de material, coisa do tipo. Então o brigadista ele tem que tirar troncos, cortar com motosserra, né, ou abrir pequenos aceiros para estar fazendo esse combate, esse rescaldo. Às vezes ele tem que pegar material, madeira ali, incandescente ainda, pegando fogo, e jogar para a área queimada. Aqui eles estão utilizando a bomba costal, né, ou a mochila costal com água, para fazer o resfriamento de troncos ou raízes de árvores que provavelmente não conseguiram retirar do local, né, então eles estão fazendo resfriamento com água, para que não haja perigo de reignição. E aqui fazendo também o trabalho de rescaldo com o soprador, que foi utilizado para fazer o combate.
aqui está se varrendo todo o perímetro entre a área queimada e não queimada, tirando todo o combustível que tiver solto ao solo, né, pequenos gravetos, folhas, todo material combustível, julgando esse material para a área queimada, para que se der algum tipo de reignição, esse fogo não ultrapasse, né, para a área que ainda não queimou. Esse é o rescaldo. Para a gente comentar um pouquinho aqui dos riscos, a gente está finalizando aqui também, uns riscos grandes que a gente possui. Aqui, por exemplo, tem uma foto com uma árvore que ela está pegando fogo do lado de dentro. Desse ângulo da foto, dá para perceber que ela está pegando fogo. Do lado de trás dela não dá. Então, o brigadista corre o risco de passar do lado dessa árvore e essa árvore cair sobre ele, ou desprender galhos e acertar o brigadista. Por isso, a necessidade de utilização de capacete, né? E o cuidado em se deslocar na área de mata depois de um incêndio, porque há muita queda de árvores. A gente está combatendo incêndio, a todo momento a gente fica escutando árvores caindo. A gente tem um risco de rolamento de material, como pode ser visto no final do vídeo, pedras que estavam rolando, né, quase atingiu o brigadista lá, tanto é que o outro até informa para ele que estava rolando material para ele ficar atento, ou o rolamento de pedras, ou o rolamento de madeiras, né, em áreas de encosta, acontece muito, porque o material, quando queima, né, às vezes o que estava segurando aquela pedra ou aquele tronco para cair era a própria vegetação, então a vegetação queimou, esse material tende a se desprender. Um outro risco muito comum em área de mata são buracos, né, que existem no meio da mata, e principalmente no deslocamento à noite, que é aquilo que eu falei, o incêndio, você começa o combate nele durante o dia e geralmente termina à noite, então há um grande risco na hora de se deslocar e cair num buraco. Então são os riscos aí que os brigadistas correm. Não sei se vai dar para todo mundo perceber, mas aqui no meio dessa folhagem que a gente tem uma jararaca, né, que é um dos exemplos, né, de animais peçonhentos que pode acontecer aí, pode vir a ofender o brigadista, né? Mas acontece muito mais também do que cobras, abelhas, vespas, né? O incêndio, quando passa na região que elas estão, assustam elas ou até mesmo desabrigam elas, então elas ficam meio alvoroçadas e pode vir a atacar os brigadistas. Elas não vão entender que eles estão ali para ajudar, né? Então é um risco muito grande que os brigadistas passam, principalmente com abelhas. Um outro detalhe aqui, isso aqui é uma roupa de um bombeiro, né, que foi atingido pelas chamas de um incêndio florestal, só para vocês terem noção o que sobrou da calça dele, né? E aqui, por último aqui, a gente tem um print aqui de uma matéria de um jornal, um brigadista que morreu em Goiás no ano passado. Ele morreu com 80% do corpo queimado. Ele ficou algum tempo internado, mas não resistiu. Então são os riscos aí que os brigadistas passam, né? Questões de lei, né? A gente tem a Lei 9.605 de 98, uma lei federal, e nós temos uma resolução conjunta estadual, né, entre o SEMAD e EF, que regulamentam a queima controlada em Minas Gerais. No caso da lei federal, que só para vocês terem uma noção, né, pode haver aí multa até de R$ 1.000 por hectare queimado, né, no caso de um incêndio, né, que seja causado por uma queima que a pessoa perdeu o controle e não fez a solicitação dos órgãos fiscalizadores, né, para fazer essa queima, né, que é muito utilizado aí em áreas de replantio e coisa e tal. Um outro detalhe aqui também, multa de R$ 1.000 a R$ 10.000 por unidade de balão. Isso para quem esse balão de São João, né, para quem fabrica, para quem transporta, para quem solta, para quem está envolvido com balão e for pego, tem essa multa de R$ 1.000 a R$ 10.000. E também multa até de R$ 1.500 e até 5 anos de cadeia para pessoas que fizerem, isso por hectare, tá? R$ 1.500 por hectare, para pessoas que fizerem incêndios deliberados, que seja chegar aí na mata e meter o fósforo lá e colocar fogo. Então pode dar multa de R$ 1.500 por hectare ou até 5 anos de prisão. Só que o que acontece? Quase não há prisão, porque não consegue se identificar as pessoas. Então é muito importante que as pessoas, principalmente que moram aí nas regiões que beiram a mata, viu alguém colocando fogo, denuncie, fotografe, filme, denuncie. Porque a gente precisa identificar essas pessoas para até mesmo utilizar eles como exemplo, que existe a lei, que a lei vai ser cumprida se eles forem identificados. Então denuncie, que a gente pede viu colocando fogo militar no 190, Polícia Militar 190, tá? E depois eu vou passar um outro telefone aqui também, que é o telefone do IEF. Aí falando sobre as principais consequências, né, dos incêndios florestais, para a gente finalizar aqui, né, impactos na qualidade do ar,
né, principalmente aí nessa época de corona agora, né, a gente já está ficando na época seca, na época fria, então o ar já tende a ficar mais seco e ainda com as queimadas vai piorar mais ainda, e esse ar seco ele tende também a piorar mais ainda a questão do coronavírus, né, que vão causar outros problemas de saúde. Nós temos aí morte, né, da flora e da fauna, né, a gente tem até na foto aqui um tamanduá-bandeira morto pelo incêndio. A gente pode ter animais que possam emigrar de áreas devido a incêndios, né, sair de determinadas áreas, que é uma coisa muito ruim, além de perda também da flora, né, perda aí de espécimes arbóreos aí que possam até mesmo estar em extinção, né, então pode ter perda de muitos indivíduos desses aí. Degradação do solo, aumento de erosão, pode ter aí a morte de nascentes, né, diversos outros aí que pode até mesmo aumentar aí, por exemplo, nós vamos ver aí na palestra da Lígia também, né, falando sobre isso, mas o aumento aí do assoreamento de rios, né, por causa da queima dessas matas ciliares, entre outros. Né? No caso de emergência, a gente deixa aqui o 193, que é do Bombeiro Militar, né, e esse 0800, 283, 2323, que é do IEF, tá? Fica situado em Curvelo, mas é a central, então toda a área de proteção ambiental, toda a APA que tiver tendo incêndio, pode estar ligando nesses 0800 também, que eles vão desviar uma equipe, né, de brigadistas para o local para fazer esse combate lá ao incêndio. Ou, né, dependendo de algumas cidades, como Brumadinho, por exemplo, tem já algumas brigadas, Igarapé aí está sendo formado, brigadas de combate a incêndio florestal também, né? Então, quando tiver, pode estar entrando em contato também direto com esses brigadistas, né, nas áreas que eles atuam. Aqui estão os nossos contatos, né? O meu Alberto Caldeira, do Wallace, vai ser passado depois também para vocês esse contato. Agora eu vou passar a palavra para o Wallace, que ele está com os equipamentos aí em loco, vai mostrar para vocês aí, só para vocês terem uma noção aí dos principais equipamentos. Obrigado, Alberto. Gente, devido ao tempo, assim, né, a gente fez uma pequena adequação, nós vamos deixar para mostrar os equipamentos com mais propriedade, né, o Alberto já apresentou muito bem aqui na apresentação dele, na fala dele, né, então nós vamos deixar para mostrar num outro evento, né, numa outra oportunidade, essa parceria com a Brigada Carcará, essa parceria com a Brigada Carcará só tem a potencializar, né? Não é a primeira nem será a última. Nós teremos outros eventos como esse. E agradecer a presença de vocês, né? Sobretudo aí, várias pessoas de Brumadinho também, de Igarapé. E aí, para a questão do tempo mesmo, né? Para a gente não prolongar demais, né? Na noite de vocês, eu vou passar a palavra para a Lígia, para a gente entrar agora na temática dos recursos hídricos, que tem tudo a ver, né? Com a questão de incêndios e proteção ao ecossistema. Mesmo. Muito obrigada, Leonardo. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos. Meu nome é Lídia e eu sou uma das responsáveis pela execução do Programa de Educação Ambiental da Mineração Morro do IP. É muito bom estar aqui com vocês hoje para falar de um tema ambiental tão importante para a nossa vida e para o nosso planeta também, né? Falar em recursos hídricos é literalmente falar em vida. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Ok. Bom, pessoal, eu gostaria de começar a minha fala trazendo algumas informações importantes sobre a água, né? Falar em recurso hídrico é falar sobre vida. A água é um elemento importantíssimo para a nossa sobrevivência no nosso planeta. Então, eu trago para vocês o seguinte dado: cerca de 70% de água. 70% de água, esse dado significa o quê?
significa a porcentagem de água que compõe o nosso planeta. O nosso planeta é composto de 70% de água. Pensando nessa porcentagem da água, nós temos outro dado interessante, que é aproximadamente 97,5%. Ao que esse dado se refere? Se refere à porcentagem de água salgada que a gente tem no nosso planeta. E a gente sabe muito bem que a água salgada é imprópria para consumo. Então, o que sobra para a gente? O que sobra de água doce? A porcentagem de 2,5%. Nós temos 2,5% de água doce no nosso planeta. Mas olha só esse detalhe. 1,8% de toda essa água doce que a gente tem no nosso planeta está em forma de gelo. Onde? Nas geleiras, né? Nos polos norte e sul do nosso planeta, na Antártica e no Ártico. Então, o que sobra para a gente consumir efetivamente? Sobra para a gente a porcentagem de 0,7%, que corresponde a cerca de 10,7 milhões de quilômetros cúbicos de água. Então, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Essa quantidade de água é muita, é pouca ou é suficiente para o consumo humano? Eu já trago a resposta. Essa água é suficiente, mas a gente precisa se atentar a alguns pontos importantes. Principalmente a esse primeiro aí, ó. A água é um recurso renovável, mas ele é finito. Se a gente não cuidar dele, uma hora ele acaba. E aí a gente tem outro dado muito interessante que eu acho que vocês vão gostar de saber. Olha só. Existe a mesma quantidade de água na Terra hoje que havia quando os dinossauros habitavam o planeta. Olha só que interessante. Entretanto, à medida que a população cresce, aumenta a pressão sobre o suprimento limitado e disponível de água. A gente tem uma pesquisa feita pela Organização das Nações Unidas que tem uma estimativa para a população mundial. Até 2050, segundo a ONU, a gente vai ter cerca de quase 10 bilhões de pessoas no planeta. É muita gente, né, consumindo os mesmos recursos. Então, a gente tem que saber gerenciar os nossos recursos hídricos. Além disso, do crescimento populacional, nós temos outro problema importantíssimo e que é gravíssimo, que é a poluição. A gente vê cada vez mais os nossos recursos hídricos sendo poluídos. E tem outra questão importantíssima, que é a existência de diferenças sazonais e geográficas, que agrava ainda mais a quantidade de água disponível. A gente sabe muito bem que tem países que têm muita água doce disponível para consumo, e tem países que carecem dessa água doce para consumo. Eu trouxe uma informação interessantíssima para vocês aqui também, referente à quantidade de água doce que o Brasil tem disponível. Olha só, o Brasil é o país do mundo que possui a maior quantidade de água doce, com 12%. Olha só quem está embaixo do Brasil no ranking. O continente africano e o continente europeu. O continente africano tem cerca de 10% de água doce de todo o mundo e o continente europeu cerca de 7% de toda a água doce do mundo. Olha só a importância. O Brasil, um país inteiro, tem 12%, mais do que 2 continentes enormes, que a gente sabe que o continente africano é grande e o continente europeu é grande. Então, fica aí mais um ponto de atenção para a gente preservar os nossos recursos hídricos, para o Brasil ser visto, né, como um país que preserva recurso hídrico, já que ele é o que mais tem. E atualmente a população está usando mais água do que os limites naturais que a Terra pode suportar. Então, isso cai na poluição, cai no crescimento populacional e cai nessas diferenças sazonais e geográficas que a gente tem no mundo, né? A gente precisa ter um bom gerenciamento dos nossos recursos hídricos para a gente ter esses recursos hídricos sempre disponíveis, para esses recursos hídricos chegarem a todas as pessoas. Para falar de recurso hídrico, não dá para deixar de falar sobre o ciclo da água, né? Porque é através do ciclo da água que a gente tem o abastecimento dos nossos corpos d'água, né? Dos nossos rios, dos nossos mares, dos nossos córregos.
Então, o ciclo da água começa a partir da transpiração das árvores e das plantas e pela evaporação da água desses corpos d'água que a gente tem, né? Dos rios, dos córregos, das lagoas. E a partir dessa evaporação e dessa transpiração, lá em cima no céu, dentro das nuvens, acontece um processo chamado condensação, que é um processo químico que transforma o gás, né? A transpiração em líquido. Então, essa condensação, essa transpiração e essa evaporação são condensadas, né? Então é transformado de gás para líquido, e a partir dessa transformação a gente tem um processo que a gente conhece muito como precipitação, que é a famosa chuva, né? E é através dessa precipitação que a gente tem o abastecimento dos nossos córregos, dos nossos rios, dos nossos mares, né? Porque parte da água infiltra no solo e parte da água escorre pela superfície do solo. Para falar de recurso hídrico, não dá para deixar de falar desse tópico importante, que são as nascentes, né? Então, a gente traz para vocês os conceitos e os tipos de nascentes. Então, segundo a resolução do CONAMA, número 303, de 20 de março de 2002, nascente ou olho d'água é o local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea. Vamos entender melhor esse conceito a partir dos 3 tipos de nascentes que a gente tem. Nós temos a nascente perene, que é aquela que tanto no período chuvoso quanto no seco permanece aflorando, ou seja, não seca, é aquela que o ano inteiro a gente consegue ver água nela. Nós temos a nascente intermitente, que é aquela que tem o fluxo apenas no período chuvoso, mas ela seca no período seco. Então, a gente só consegue ver ela no período chuvoso. E nós temos a nascente efêmera, que é aquela que surge durante as chuvas fortes, mas que desaparece após algumas horas ou após alguns dias. Então, a legislação traz para a gente que a gente tem que proteger não só a nascente perene, que é aquela que a gente vê o ano inteiro, mas a gente tem que proteger também a nascente intermitente, por mais que a gente veja ela só no período chuvoso. E aí a gente traz para vocês também a importância das nascentes. As nascentes são extremamente importantes, principalmente por quê? Porque elas proporcionam o surgimento e a proteção de lagos, córregos, riachos e rios. Além disso, servem de abrigo para animais e auxiliam na germinação de algumas espécies de plantas, né? A mata ciliar, que ela tem que ser protegida em volta dos nossos recursos hídricos, em volta das nascentes, ela tem muitas árvores que produzem frutos e sementes. Então, os animais vão se alimentar e aproveitam e matam a sede também na água da nascente. Então, é importantíssimo. A nascente é importantíssima para a nossa biodiversidade, tá? Tanto de flora quanto de fauna. Além disso, auxilia na germinação de algumas espécies de plantas, porque o solo ao redor de nascentes é um solo mais úmido. Então, essa água facilita o crescimento e a germinação e o crescimento dessas plantas. Além disso, a água pode ser consumida por seres humanos e animais domésticos, mas aí tem que se atentar a essa última frase, dependendo de suas condições de qualidade. Nós vemos hoje muitas nascentes poluídas, não só por resíduos sólidos, mas também por agrotóxicos, que acabam infiltrando no lençol freático e sai na nascente. Então, antes de consumir a água de qualquer nascente, tem que ter um estudo químico sobre a água para você ver se a água da nascente é própria ou não para consumo. Além disso, as nascentes servem de ponto de ligação da água que fica embaixo da terra e a superfície do terreno, né? Como assim? A chuva cai, parte da água corre pela superfície do solo e parte da água vai para o lençol freático. Quando o lençol está cheio de água, essa água faz uma pressão tão grande no solo que rompe esse solo. E a água que estava no lençol sobe para a superfície do solo e cria a nascente. Falando de recurso hídrico, a gente trouxe para vocês também a legislação de proteção, que é muito importante.
A Lei Federal número 12.651 de 2012, que é conhecida como Código Florestal, fala para a gente que a gente precisa ter a proteção da vegetação nativa em torno de nascentes. Então, as áreas no entorno das nascentes são consideradas áreas de preservação permanente e devem ser protegidas, não podem ser desmatadas. No artigo 4º, inciso 1, traz para a gente, a lei traz para a gente o tamanho, a largura, né, do curso d'água e o tanto de metros, a quantidade de metros que a mata ciliar deve ter em torno desse curso d'água. Então, para curso d'água de menos de 10 metros de largura, tem que ter 30 metros de área de preservação permanente de mata ciliar, de ponta a ponta, tá? 30 metros. E curso d'água que tem de 10 a 50 metros de largura, 50 metros de mata ciliar preservada. De curso d'água que tem de 50 a 200 metros de largura, tem que ter 100 metros de mata ciliar preservada. Curso d'água que tem de 200 a 600 metros de largura, tem que ter 200 metros de mata ciliar preservada. E curso d'água que tem largura superior a 600 metros, tem que ter 500 metros de mata ciliar preservada. A gente trouxe para vocês também, no inciso 2, as áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de curso d'água natural, também tem que ter mata ciliar preservada, tá? A gente trouxe essa informação porque na região tem alguns sistemas de captação de água, né, que são artificiais e que utilizam esse método de reservatório ou de barramento e represamento de água. Então, é interessante a gente saber que está na lei que todos esses reservatórios, esses barramentos, esses represamentos, têm que ter mata ciliar preservada no entorno deles, tá bom? Aí a gente trouxe uma foto para vocês, só para ilustrar mesmo que a legislação fala, né? Tem uma nascente aqui em cima, de acordo com a setinha, ó, tem uma nascente aqui, no entorno dela, obrigatoriamente deve ser preservado 50 metros de mata ciliar. Aí, a largura do rio é menor do que 10 metros, mata ciliar de 30 metros, de uma ponta a outra. De 10 a 50 metros, mata ciliar de 50 metros, de uma ponta a outra. E quais que são, então, as principais obrigações do produtor rural com essa nova lei florestal? São 3. A primeira é o registro de todos os imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural, que é um registro público eletrônico que é obrigatório para todos os imóveis rurais. Gente, é obrigatório, todo imóvel rural tem que ter CAR, tá? E o CAR, ele tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente, das áreas de reserva legal, das florestas, dos remanescentes de vegetação nativa. Então, todas essas informações vêm inclusas no CAR, quando o produtor rural ou quando a pessoa que tem alguma propriedade rural faz o cadastro no CAR, vem todas essas informações. Aqui a gente trouxe para vocês uma foto do site do CAR. Eu coloquei para vocês o site do CAR aqui embaixo, que quem não tiver, quem for produtor rural, quem tem a propriedade rural, quem não tiver o CAR, aproveita e faz o CAR, porque o CAR é obrigatório, tá? E é através do CAR que o produtor rural muitas vezes consegue acesso ao crédito rural e ao seguro agrícola. Então, é importantíssimo ter o CAR. Além disso, outras obrigações do produtor rural com a lei florestal são a manutenção da vegetação nativa nas áreas de APP, né? Que são áreas sensíveis que têm que ser preservadas em função da sua localização, tais como rios, nascentes, topos de morro e áreas muito íngremes. E, além disso, o produtor rural tem que se atentar à manutenção da vegetação nativa em uma porcentagem do imóvel rural, que é denominada reserva legal, que varia de 20% a 80% conforme a região em que o imóvel se localiza. Aqui em Minas Gerais, o mínimo de reserva legal é 20% da propriedade. Aí a gente trouxe para vocês aqui uma foto
para vocês diferenciarem direitinho o que é uma APP e o que é uma reserva legal. Olha lá, né? No cantinho aqui a gente tem o corpo d'água, a gente tem 10% de APP protegida, 10% de APP protegida nas duas margens, e aqui 20% de reserva legal, que é a área de vegetação nativa que deve ser mantida inteira, que não pode ser desmatada. Então, a área de preservação permanente, né, que são as matas ciliares, são florestas ou outros tipos de cobertura vegetal nativa que ficam às margens dos rios, dos igarapés, dos lagos, dos olhos d'água e das represas. E por que tem esse nome de mata ciliar? Porque lembra muito os cílios dos nossos olhos, né? Então, o nome mata ciliar vem do fato da mata ser tão importante para a proteção dos nossos corpos d'água, dos nossos recursos hídricos, como são os cílios para os nossos olhos. E aí eu trago para vocês a importância da mata ciliar e o que acontece quando a gente tira a mata ciliar do leito do rio, né, da margem do rio. Olha só, de um lado a mata ciliar está inteira, do outro a mata ciliar foi desmatada. A vegetação que é desmatada, ela deixa o solo exposto, porque as raízes das plantas garantem uma sustentação grande do solo. Então, com o solo exposto, quando vem a chuva leva esse solo com maior facilidade para onde? Para dentro do rio. Então, causa o processo de assoreamento do rio com o tempo, porque com o tempo vai ter tanta terra, tanta areia, tanta rocha que a chuva trouxe para dentro do rio, que a gente não vai ter mais rio, né? Então, além da questão do desmatamento da mata ciliar e o depósito da erosão aqui dentro do rio, nós temos outro problema ambiental seríssimo, que é o humano, que é o lixo acumulado, né? A gente vê muito lixo sendo jogado nos nossos rios e vão parar nos mares e afetam diretamente os animais, afetam a nossa qualidade de vida também, né? Porque se tiver alguém que depende desse rio, a pessoa vai perder a dependência desse rio, porque o rio foi assoreado, o rio está sujo, não tem condição de uso dessa água. Então, o lixo acumulado, os resíduos sólidos, junto com a erosão, causam o assoreamento e a gente mata o rio, porque a gente tira o fluxo do rio, o rio perde o fluxo. Então, a gente tirando o fluxo do rio, ele morre. E você sabia que, segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, a quantidade de água que o ser humano precisa para viver com conforto e saúde é 110 litros de água por dia? Se a gente parar para pensar, é muita coisa, né, para uma pessoa, 110 litros por dia. Entretanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros por dia. Isso é um problemão, como a gente vê na charge aqui, ó. A gente vê muita gente assim. E daí? Na minha casa ainda não está faltando água, mas pelo jeito está faltando muito bom senso. Então, a gente tem que se conscientizar muito ainda em relação ao desperdício de água. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa para ajudar a preservar os nossos recursos hídricos. Primeira coisa que a gente pode fazer, economizar água. Segunda coisa que a gente pode fazer, incentivar as empresas a divulgar a pegada hídrica e a sustentabilidade dos produtos. E aí a gente vai ter mais informação, né? E vai incentivar o uso responsável da água. Além disso, a gente pode deixar os representantes governamentais saberem que a gente se preocupa com a água e que a gente deseja que ela seja usada e gerenciada de forma sustentável, onde a gente mora e em qualquer parte do mundo. Então, esse é um passo importantíssimo para a gente ser um bom cidadão global da água. Além disso, é interessante também a gente cuidar da nascente que está na nossa propriedade, se a gente tiver alguma nascente na propriedade, orientar um vizinho que tem uma nascente na propriedade e também repassar as informações aprendidas aqui hoje, porque
a gente espera que vocês sejam multiplicadores de informação. A gente passa a informação para vocês, mas a gente não quer que a informação fique parada com vocês. A gente quer que vocês levem essa informação adiante para mais pessoas, para as pessoas da família, para os amigos, para os vizinhos. Então, é isso que a gente espera e é isso que a gente pode fazer para preservar os nossos recursos hídricos. Eu gostaria de finalizar falando que a Casa IP é de vocês, tá? A gente espera muito a visita de vocês quando a gente reabrir, porque atualmente a gente está fechada por causa da pandemia, mas a gente gostaria de agradecer muito a participação de vocês, a presença, e eu gostaria também de falar que as palestras vão ter certificado, tá? Então, quem quiser o certificado, por favor, entre em contato com a gente por esses canais de atendimento, que é o casip@ipmineracão.com, que é o e-mail, o 0800 por telefone, quem achar melhor entrar em contato conosco por telefone pode ficar à vontade, ou pelo WhatsApp, tá? Que é esse aí, 3181 1315. E é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente espera vocês também em outras atividades futuras que a gente vai realizar, com certeza. Obrigado, Lídia. Ótima apresentação. A gente ultrapassou um tempo um pouquinho, mas acho que agradecer demais a presença de todo mundo, né? E agora abrir para ouvir vocês também, né? Porque a proposta era criar realmente um espaço de diálogo. Então, nós tivemos agora 2 exposições com várias informações importantes, né? Então, sintam-se à vontade, abrir a câmera, abrir o microfone, colocar perguntas no chat ou informações, acrescentar, né? Para o pessoal que está participando pelo Facebook também, se tiver alguma pergunta, pode fazer, que a gente está acompanhando pelo Facebook e a gente vai estar respondendo. Alguém no chat. Deixa eu ver aqui o chat como está. Está todo mundo um pouco cansado também, né? Bom, não, aqui no chat também não. Olá, a gente pode estar deixando o link da ficha de avaliação? Claro, a gente sempre faz uma avaliação, né, da apresentação, da atividade. Então, a Lígia vai colocar aí no chat também esse link. É um formulário que vocês acessam pela internet, é bem fácil, do Google Forms. E a gente quer ouvir vocês mesmos, se a temática agradou, se a apresentação teve uma boa dinâmica, o que faltou, o que a gente pode melhorar. O Lucas levantou a mão. Olá, boa noite, sou o Lucas, sou aqui de Igarapé, na vigilância Boa noite, da saúde, Lucas. boa noite, e do apoio à defesa civil também aqui de Igarapé, da nossa região. O que o Caldeira estava passando sobre a bomba costal e a mochila aí, são equipamentos muito importantes para a gente. Ela serve principalmente também para fazer o resfriamento do brigadista que está no combate, uma forma de dar mais apoio para o brigadista também. Esse resfriamento faz a gente ficar um pouco mais, como é que se fala, um pouco mais refrescado também, que a chama é muito quente, e a roupa começa a queimar o corpo da gente também. Positivo, Importante, né? que o Lucas passou, isso é importante mesmo. Ótimo, a gente vê a importância dessas tecnologias também, né, para ajudar a gente na proteção desses ecossistemas. Ótima colocação, Lucas, muito obrigado. Aqui em Igarapé mesmo, hoje a gente estava deslocando para Brumadinho, fazer uma entrega do equipamento, sobre queimadas. Nossa, velho, eu contei mais ou menos uns 10 focos de incêndio, de boa, velho. O trem tá complicado, o pessoal não tá tendo respeito com a natureza. É um trem impressionante, viu? Eu só tenho a agradecer vocês aí pela oportunidade, que Deus abençoe cada um de vocês.
E vamos para frente, Igarapé. Igarapé vai montar aquela brigada top. Eu tenho certeza, o prefeito vai dar aquele apoio pra gente. E como já tá dando, né? Como sempre. Igarapé merece muito mais. Muito obrigado, gente. A proposta é sempre melhorar, né? Igual o Isaías e o Toninho falaram, essa é a época de seca, então, né, constatar esses focos de incêndio, infelizmente, é muito comum. Deixa eu ver se tem alguém no chat. Queria só dar uma contribuição. À vontade, Isaías. O Lucas, né, participou aí, e durante a própria fala, né, do representante da Carcará, né, então a nossa brigada voluntária, ela já concluiu o treinamento. Neste sábado agora já vai ser feita a entrega de todos os equipamentos para os brigadistas, né? Vai ficar sob a coordenação da nossa Defesa Civil Municipal. E então, assim, esta integração com a brigada aí da Morro do Ipê e também com a brigada da Uzi Minas, né? É fundamental para a gente poder fazendo o combate naquele primeiro momento do foco de incêndio. Nós tivemos eventos de queimadas aí na serra que provocaram danos, né, muito grandes, principalmente no ano de 2017. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de hoje ver essa integração, né. A gente conta muito aí com o apoio, né, de todos os brigadistas, principalmente nessa questão de fazer a denúncia. É muito difícil a gente, muitas das vezes, conseguir realmente aplicar uma multa. Mas hoje, gente, está tudo muito fácil, celular, tirar foto, enviar para a gente através dos canais de denúncia da própria prefeitura. A denúncia é anônima, a pessoa não precisa de se identificar, que a gente vai para tentar identificar essas pessoas que, infelizmente, insistem em cometer um ato desse que destrói a natureza. Nós estamos passando por um processo de extrema seca, com problemas respiratórios, problemas de pandemia. Então, assim, a gente chega até a implorar, né, as pessoas que não façam isso, né, pensando, se não pensam no meio ambiente, na natureza, porque o meio ambiente somos todos nós, mas se não pensa na árvore, se não pensa no animal que está ali, pensa no seu vizinho, pensa numa criança que pode ser prejudicada com essa fuligem, com a fumaça que é gerada, né? A gente fica extremamente com raiva, sei lá, revoltado com as pessoas que ainda insistem num ato que só causa destruição, infelizmente. Né? Ótimos aí suas colocações. Acho que isso deixou bem claro que, para além de proteger o ecossistema, é proteger nós mesmos, né? Seja questões de saúde, preservação dos recursos hídricos, né? É uma gama de relações aí. Muito obrigado pela sua fala. Se mais ninguém quiser se manifestar, fazer alguma colocação, eu acho que nós podemos encerrar. Estamos extrapolamos um pouquinho o tempo, mas acho que foi bastante proveitoso, né? Espero que vocês tenham achado importante também, né? Temático. Então, mais uma vez, agradecer à Prefeitura de Igarapé, à Brigada Carcará de Brumadinho, todo mundo que nos prestigiou, né? Viu a importância dessa ação, e a Morro do IP também por fazer toda essa interlocução, né, desses atores. Então, obrigado, boa noite para todos. Acho que alguém se manifestou no chat um momento. Tem mais alguma colocação?